Salut, meus queridos alunos! Nós hoje vamos trabalhar o conceito de espécies de pena, que está presente no nosso artigo 32 do Código Penal. Mas antes de mais nada, como estamos no Café com Batom, ativa o sininho, compartilha e se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque nós estamos aqui toda semana compartilhando com vocês conteúdos de qualidade. Conforme o artigo 32 do Código Penal, as penas são: inciso 1, privativas de liberdade; inciso 2, restritivas de direito; e inciso 3, a pena é a pena de multa. Verificamos, então, o que são as espécies de penas que está previsto no artigo 32. Mas antes da gente estudar cada uma delas separadamente, a gente tem que saber o seguinte: qual é a diferença, então, de crime e contravenção penal? A gente tem que entender que crime e contravenção penal são espécies da infração penal. Então, crime e contravenção penal são espécies da infração penal. O artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, ele afirma o seguinte: considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente, com a pena de multa. Já a contravenção penal, a infração penal a que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas alternativamente ou cumulativamente. Logo, crime é uma infração penal mais grave e prevê como punição pena privativa de liberdade, com prazo máximo de 30 anos, pena restritiva de direitos e multa. Já a contravenção penal, ela é menos grave, com previsão de pena de prisão simples, que pode chegar no máximo a 5 anos e multa. Pelo que vimos até aqui, a gente percebe que o crime ela é uma infração penal muito mais grave do que acontece com a contravenção penal. E a forma, de punição da contravenção penal é pela prisão simples. E o que é prisão simples? A prisão simples, ela acontece para delitos de menor potencial ofensivo. E nesse caso, não cabe de jeito nenhum o regime fechado. Um caso que a gente pode dar como exemplo de prisão simples é o que a gente encontra na Lei das Contravenções Penais. O artigo 50 diz o seguinte: estabeleceu e explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público mediante o pagamento de entrada ou sem ele. Prisão simples de 3 meses a 1 ano. É o caso dos jogos de azar, jogo do bicho. Então, o cumprimento de pena da prisão simples acontece ou em estabelecimentos prisionais adequados, porque é um crime de menor potencial lesivo, ou em casas de albergado. E o que seriam, então, essas casas de albergado? A casa de albergado, ela é prevista na Lei de Execução Penal, popularmente conhecida como LEP. Como é que acontece? Ela se destina aos condenados que cumprem o regime em aberto, além dos condenados à pena de limitação de fim de semana. Essas unidades devem ficar localizadas em centros urbanos, mas ao mesmo tempo separadas de outros estabelecimentos comuns. Além disso, a casa do albergado não pode ter qualquer obstáculo físico contra a fuga. Ou seja, o condenado ele não é trancafiado atrás de grades. A casa do albergado também deve ter espaço de recreativos, de aulas e palestras. Professora, mas será que existe isso ainda, casa de albergado? Eu achava que o regime aberto, a pessoa ficava em casa. Pois bem, gente, apesar de estar previsto na LEP a casa de albergado como outros estabelecimentos prisionais, como não existem muitas casas de albergados no Brasil, começou a ter uma permissão a partir da década de 90 que os agentes que tivessem que houvesse aplicação do regime aberto, fosse dado a possibilidade que eles conseguissem, que eles cumprissem a pena no regime domiciliar, ou seja, o regime aberto eles poderiam dormir nas suas próprias residências.
Mas a gente viu agora o quê? Relação à infração penal, que se divide em contravenção penal e crime. Vimos a modalidade da prisão simples e vimos que a prisão simples ela pode ser aplicada em crimes de menor potencial ofensivo, ok? Mas vamos dar uma estudada em relação a esses estabelecimentos prisionais que são verificados na LEP, até para a gente complementar o nosso assunto e estender e aprofundar os assuntos em relação às espécies de pena. Quais são, então, os estabelecimentos prisionais que estão estabelecidos, que são verificados na Lei de Execução Penal? Pois bem, a Lei de Execução Penal, ela discorre sobre os direitos do preso, respeitando principalmente o princípio da dignidade da pessoa humana, assegurando a ele a saúde, educação, respeito, trabalho, dentre outros direitos constitucionais. Pois bem, a LEP ela é taxativa ao dizer que o preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade. Então, impõe a todas as autoridades prisionais o respeito à sua integridade, tanto física como moral. Assim como os direitos da Constituição não passam de uma utopia, a gente tem que entender uma coisa. O direito de manter respeito à integridade física e moral do preso não passa de uma balela. No título 4 da Lei de Execuções Penais, nós encontramos 4 tipos de unidades prisionais que a gente tem na nossa legislação. A primeira é a penitenciária. As penitenciárias são os locais onde se abrigam os condenados do regime fechado, ou seja, aqueles que cometem o crime. A LEP determina que os detentos das penitenciárias tenham celas individuais, com dormitório e banheiro. Dá até vontade de rir, né, gente? As celas devem ser salubres e ter área mínima de 6 metros quadrados. A penitenciária deve ficar localizada longe das áreas urbanas, ou seja, não pode estar no centro da cidade, mas ao mesmo tempo em um lugar que possibilite que os presos recebam sempre visitas. Se as penitenciárias abrigam os sentenciados do regime fechado, as colônias agrícolas, industriais e similares são instalações voltadas para o regime semiaberto. A LEP é sucinta quanto às colônias. Prevê que os condenados podem ser alojados em quartos coletivos. Os presos trabalham nas próprias colônias e esse trabalho ajuda a diminuir a pena do condenado. A casa de albergado, como já vimos, ela tem a função de funcionar como albergue mesmo. Ela se destina aos condenados que cumprem o regime aberto e ela não é uma autorização para que eles se sintam presos com obstáculo físico, como já falamos. A casa de albergado, ela também deve ter espaços para recreação, palestras. É um estabelecimento mais para o aproveitamento lúdico dessa pessoa, para que ele saia melhor. Porque a pena, se está no regime aberto, provavelmente é de menor potencial ofensivo. A cadeia pública, na Lei de Execução Penal, ela também prevê uma unidade específica para presos em regime provisório. Aquela ideia daqueles presos que estão aguardando sentença, que estão em regime, estão numa preventiva, eles ficam nesse lugar, na cadeia pública. Então, a cadeia pública, ela determina a legislação que fiquem próxima aos centros urbanos, a fim de que os presos provisórios não fiquem muito distantes do meio social e nem da família. As prisões para o recolhimento de presos provisórios, elas são mais comuns no sistema prisional, que são mais ou menos 51% do total, de acordo com a DEPEN. Após essa análise que a gente fez sobre as modalidades de estabelecimentos prisionais que a gente encontra na LEP, que é a Lei de Execuções Penais, eu indago a vocês. Existe o cumprimento do que está lá na LEP? O que está descrito na Lei 7.210 é o que a gente vê na prática? Claro que não, né, gente? Porque se para os estabelecimentos prisionais, o que está descrito, o que está escrito lá na LEP, é que era uma prisão que deveria ser individual, o que a gente não vê, o que a gente não encontra é isso. Se a gente analisar assim, há quase 250 mil presos em regime fechado, isso é um dado do DEPEN desse ano, mas apenas 164 mil vagas.
ultrapassou totalmente. As celas individuais, não existe a possibilidade, teriam que ser construídos outros estabelecimentos. Aí outra coisa, indaga-se. Mas quando eu estudei, quando antes de entrar na faculdade, eu achava que o regime semiaberto era ficar parte na cadeia e parte trabalhando fora. Atualmente, gente, é aplicado dessa forma, porque não existe possibilidade das colônias agrícolas, não existem muitas colônias agrícolas no Brasil, não existem muitas causas de albergados no Brasil. O que temos é a penitenciária, temos em alguns lugares estabelecimentos, né, como colônias agrícolas e casas de albergados, mas são muito poucas, não atendem a todo mundo. E temos também a cadeia pública para os presos provisórios. Então é isso. Então fica uma dica para vocês, né, para quem assistiu. Vou fazer agora, vamos ver se todo mundo está assistindo esse vídeo todo. Vamos fazer uma análise em relação a esse bloco 1 de espécies das penas que a gente estudou sistema prisional com o filme O Poço. Quem assistir, vamos fazer uma análise, tá bom? Beijo a todos!